Oi, eu sou o Fábio. Eu sou a Larissa. E esse é o Coisa de TV que hoje vai acusar uma senhora idosa. Um vídeo de etarismo aqui desse canal. Pois é, uma senhora idosa que faz crochê e tem problemas de memória, mas que talvez, quem sabe, há uma teoria rodando na internet aí que ela pode estar escondendo coisas, essa senhora. Então hoje a gente vai falar sobre a teoria de que a Josefa, personagem de Arlette Salles em Três Graças, na verdade é uma grande vilã por trás de todo o tráfico de criança, ou pelo menos fez algumas maldades aí, a gente vai descobrir isso. E quando a gente vai falar disso? Logo depois que a próxima criança for comprada pela Samira, ou depois da vinheta. Nas últimas semanas, surgiu uma teoria de que essa senhorinha fofa de Três Graças, que Gerluce sempre cuida quando chega na hora, enfim, e aí que tem lapsos de memória, etc., pode ser uma pessoa que está escondendo algumas coisas. E aí tem várias discussões na internet, a gente postou vídeo nas redes falando disso, né, você falou, e teve uma thread da Filomena Ferreto, que tá aí aparecendo na tela a thread dela e o perfil dela e tudo mais, que ela reuniu algumas informações e a gente vai trazer algumas dessas coisas e também complementar com coisas novas que foram surgindo, outras coisas que a gente acha e tudo mais. Pra te convencer, ao final desse vídeo, que a Josefa é uma safada. É uma senhora que tá aí chefiando o tráfico de criança. É coisa de igual Zoé. É a Zoé da velha geração. Zoé de outro autor. Lá no começo da novela, quando o Raul conhece a Samira, eles tiveram uma conversa, ela falou da batata frita que ia fazer para ele e tudo mais. E aí ela contou, quando tava lá falando sobre o negócio de, eu posso comprar sua criança e tudo mais, ela contou que ela mesma, a Samira, estava na Europa quando uma senhora apareceu querendo comprar a criança da Samira. Então aí deve ter ligado, opa, há um mercado aí, há pessoas interessadas em comprar crianças, posso entrar nesse, viu, no Pequenas Empresas, Grandes Negócios, decidiu entrar nesse rolê, né? E aí, atualmente, a gente já descobriu, spoiler pra quem não, pra quem tá atrasado com a novela vai ser spoiler, mas enfim. Atualmente a gente descobriu que o Raul, na verdade, é filho da Samira com o Ferete. Então, teve esse rolê dela com o patrão, e aí ela vendeu essa criança para a Arminda. E aí as coisas começam a se encaixar, né? Sim, Samira também conta que, na verdade, ela foi, né, interceptada por essa mulher aí que queria vender criança, e aí foi a partir disso que ela entra no esquema de tráfico de criança, porque ela dá o filho dela, em troca ela começa a participar da organização, e aí é que ela entra no esquema, né? Aí a gente descobre como que a Arminda vendeu a criança, né? Quer dizer, comprou a criança. A Arminda foi para Paris, né, com o Rogério, e ela perde o bebê lá. Só que ela não queria perder a oportunidade de ter uma criança de Rogério, pois, né, ela perderia um bom dinheiro. E aí ela vai lá e fala: será que não tem uma criancinha aí para eu comprar, para eu resolver essa história? E lá ela comprou uma criança. Ok, Básico. né? Tal qual compra uma Normal. bolsa. Sim, comprou uma criança. Em vez de entrar numa loja do Louis Vuitton, ela entrou numa loja de compra de criança, comprou uma criança. E aí, outra coisa que deixa as pessoas de orelha em pé é o Cro, né? Porque o Cro fez uma participação especial na novela, né? E isso já Sim, o serviu para Cro. desalinhar nossos chakras. Afinal, Exato, o quem quer ver Cro. o Crow? Pois é, o Cro de fina estampa. E ele contou que ele conheceu a Josefa em Paris, né? E aí, Voé, que coisa. Ela foi acompanhar a Arminda nessa viagem, como é que foi essa história. E, além disso, ele vê uma foto do Raul, né? Que agora, a essa altura, a gente sabe que, na verdade, era filho de Samira com Ferete, etc. Não é filho de Rogério, coisa nenhuma. E fala assim, nossa, um Henriquinho. E aí, a Arminda já fica, né? Você quer acabar com a minha vida aqui? Você tá bem doido de falar de Henriquinho? E aí as pessoas ficam, mas Paris, ele sabe quem é, e chamou de Henriquinho, da onde, né? Exato, de onde que veio essa criança? E aí a confusão já fica maior. E aí, além de toda essa situação que foi criada pelo mordomo caricato de fina estampa, a Filomena lá no Twitter, ela também lembrou que lá no começo da novela, os atores gravam chamadas aleatórias falando dos seus personagens e tudo mais, e a chamada da Arlette Salles tinha uma frasezinha que chamou a atenção,
que ela dizia que ela ia fazer a mãe da vilã, que é a Arminda, né? Mal sabia ela que a Arminda só ia ser uma vilã de falar frase, mas enfim, isso não entra no vídeo. E aí a Arlette Salles conta que uma fruta não cai longe do pé. Ou seja, insinuando que se a Arminda é uma vilã, quer dizer que ela puxou alguma coisa de sua mãe. No caso é a Josefa, né? Eu acho que assim, eu particularmente comecei a eu já desconfio da Josefa desde que o Rogério começou a aparecer. Porque eu sempre achei muito estranha essa história dela sonhar com o Rogério. Eu sempre achei que ela sabia que o Rogério estava vivo. Não fazia nenhum sentido essa senhora ficar falando que ela sonha, eu sonhei com o Rogério tá vivo. Eu senti a presença do Rogério. Nunca acreditei nessa história dela ser desmemoriada também, porque quando ela fala que ela tá desmemoriada, ela não lembra de coisas muito convenientes. De repente ela sabe de tudo, ela lembrou de tudo, ela sabe contar uma história de começo, meio e fim. Enfim, nunca foi uma personagem que eu achei que era, boazinha, ela é muito amiga da Gerluce, uma fofa. Nunca achei. Personagem não confiável nessa novela. Não, total. É aquela coisa do narrador não confiável. Toda vez que ela vai falar alguma coisa, você não pode acreditar 100%. Fora que também ela estava sempre contra a filha de uma forma muito lúcida. Como, por exemplo, coincidentemente permitindo que Gerluce descobrisse as Três Graças na casa, sabe? Foi tudo meio que foi a Josefa lá mexendo os pauzinhos que fez com que a Gerluce chegasse lá. Então, Exato. Muito estranho. Aí, outra coisa que sempre me causou estranheza é o quanto a Arminda detesta a Josefa. Porque tudo bem que a Arminda é uma vilã, mas em geral, mesmo as vilãs do Aguinaldo não tem essa questão tão grave com família. Tipo, a Nazaré, por exemplo, amava a filha. Sabe? Não existe essa implicância, mas não essa implicância tão absurda que a Arminda tem, que eu acho que é uma coisa que, de vez em quando, ela deixa escapar quase um trauma e não sei o quê. Ela já chamou essa mulher também de meretriz, como coisas assim, né? Tipo, um lance meio desse. Então eu já fiquei também. E aí, a terceira coisa que eu acho que é a que fez eu gravar o vídeo foi o dia que porque agora roubaram a criança foi vendida para a organização. E a Gerluce é a avó da criança, né? E a Josefa, então, é a bisavó, era pra ela estar nervosa com essa situação e não sei o quê. E aí a Gerluce vai conversar com ela, e aí a Josefa pega e fala assim, não, fica tranquila, porque eu vi num sonho que ele tá ótimo. Eu até peguei ele no colo. Aí eu fiquei, sensitiva agora, de novo. A mesma sensitiva que ela era com o Rogério, que ela sabia ela sonhou que ele estava vivo, agora ela sonhou com a criança e até pegou ele no colo. E ela fala tudo isso com muita calma, com muita assim, tipo, ela não sente nenhum medo do que está com essa criança. Ela fala, não, e logo ele vai voltar. Eu vi que logo ele vai voltar. Então, eu comecei a desconfiar, porque pra mim ficou parecendo muito Zoé quando roubaram o Rivaldinho em Todas as Flores, que a Maíra tava desesperada, e aí a Zoé falava assim, não, Maíra, fica calma, o Rivaldinho vai voltar pra você, o Rivaldinho tá bem. Mas não é que ela sentiu que o Rivaldinho tava bem, é que ela sabia que o Rivaldinho tava bem, porque era ela que tinha vendido o Rivaldinho pro Galo. Então eu sinto uma energia meio parecida das duas. E também teve uma cena nesses últimos dias em que a Josefa foi pra polícia pra dar o depoimento sobre o dia do roubo das Três Graças, e aí depois ela encontra todo mundo e fala depois, então, gente, eu fingi que não lembrava de nada, não sei o que, super dissimulado. Eu falei, nossa, então essa senhora idosa é capaz de mentir com o seu negócio, com os seus lapsos de memória, e aí quando é conveniente pra ela muda? Curioso. E aí depois, no mesmo capítulo, teve a cena que ela conversou com a Gerluce, e a Gerluce confessou que tinha sido organizadora do roubo da estátua. Josefa falou, nossa, eu estou muito brava, porque eu queria ter participado com você. Então, essa senhora é mau caráter. Essa senhora está escondendo alguma coisa. Não, e depois começou... cheio de papo estranho com essa história aí. Porque depois ela falou, ué, mas você namora o Paulinho, ele é da polícia, ele pode te prender, você não tá preocupada com isso? Com o seu namorado querendo saber tanto da sua vida, não sei o que, nananã. E logo depois disso a estátua some, né? Logo depois dessa conversa dela falar que foi ela que roubou a estátua some. Lá do negócio do Joaquim lá, e enfim, né? Eu acho que tem muitas pontas aí com Josefa que eu não consigo confiar 100% dessa senhora, não. E curiosamente, se você pensar em retrospecto, isso é uma coisa até meio diferente das novelas do Aguinaldo. Tudo bem que a gente teve o misterioso Quem é Fabrício Melgaço em Império, mas ele não costuma
Eu, pelo menos, não lembro aqui de um grande vilão escondido que ele revela depois. Isso parece uma coisa que o João Emanuel Carneiro faz. Aqui pra mim tá na cara. Inclusive, no vídeo que a gente postou nas redes sociais, quem comentou lá, Larissa? Vamos expor isso aqui também. O Virgílio Silva, né? Alguém marcou ele lá. Ele segue a gente no Instagram, mas alguém marcou ele lá e falou: olha, não faz isso não. A dona Josefa fala que isso é mentira. Ele simplesmente colocou um emoji de um negócio, de uma carinha assim, com o zíper na boca. E, tipo, um outro misterioso. Aí eu falei, gente, estranho também, porque se ele tivesse certeza que ela não é vilã, eu acho que talvez ele desse uma resposta mais, assim, ele falou, tipo, não, é segredo. Então eu acho que tem um mistério que eles querem manter, né? Que pode ser que sim, que pode ser que não, mas eu acho que tem alguma coisa esquisita. Eu acho que a personagem da Dona Josefa, mesmo que ela não tenha sido escrita necessariamente para isso, ela tem, ao longo da novela, ela é escrita de maneira dúbia, né? Então você pode ir tanto para um lado quanto para o outro. Eu acho que isso é interessante, às vezes, dessas personagens que têm lapsos de memória, que sonham com coisas, que você não sabe muito bem o passado, porque uma hora você pode revelar o passado. Tipo na novela Gabriela, que depois a gente descobre que a Laura Cardoso era Kenga, que é aquela personagem que tá, tipo... E aí, do nada, você descobre que tinha um passado mais... E eu acho bem interessante quando esses personagens aparecem em novela. E pra quem faz parte do Plano Maneco, teve vídeo novo saindo, que foi um vídeo muito legal, em que a gente se estressou falando de participantes babacas do BBB. Quase uma hora aí de vídeo da gente metendo pau em, enfim, personagens do BBB, participantes do BBB, que por entrarem na casa a gente pôde descobrir que eles não valiam o feijão que eles comiam. Mas ela tá fazendo trend no TikTok. Eu nunca conseguiria dormir em paz da minha cama se eu fizesse alguma coisa minimamente parecida com isso, e essas pessoas conseguem. Ótimas histórias, Pyong. Parabéns por tudo que você conquistou. Se você quer saber quem foram essas pessoas, dá uma olhada no nosso vídeo no Clube dos Membros. E se você ainda não faz parte, todas as informações estão aqui embaixo. Só que eu, pelo menos, enxergo um grande problema nesse negócio da Josefa ser considerada vilã, porque, pra mim, se isso acontecer, isso um pouco mina a nossa teoria de que o Rogério também era uma pessoa safada. Então, talvez, ele só é frouxo mesmo. Eu tô já acreditando que ele não é vilão. Na minha teoria, eles estavam malcomunados. Porque o fato dela saber que ele tá vivo, eu acho que, na verdade, ele também faz parte. E outra, esse negócio dele não ligar nada com esse filho. O filho, tipo, ele ficou 3 anos planejando essa vingança, e o filho, ele nunca quis saber, ele não tá nem aí. O filho vai lá e chora com ele tá meio, tipo, ai, tá bom, mas o que você tanto quer comigo, tal. Tipo, ele tem uma postura meio distante com o filho. Às vezes eu tenho a impressão que ele sabe de tudo. E levando em conta que todo esse negócio aconteceu com uma chantagem que o Ferretti fez usando o filho, justamente o Raul, e aí quando ele volta ele não tem mais esse sentimento, provavelmente realmente ele pode ter ficado sabendo da mutreta da Josefa, né? Faz sentido. Às vezes eu acho que eles são malcomunados, mas aí não ia ter nenhum mocinho na novela, o que é uma coisa complicada de você pensar, além da Gerluce, que, né? Mas eu não sei. Quem vai ficar a Zenaide se o Rogério for uma pessoa escrota também, né? Poxa, ela vai ficar só no trabalho dela? Não vejo problema, mas... Enfim, aí é porque a gente criticou o Rogério no nosso último vídeo, e as pessoas falam, não, vocês estão exagerando, etc. Mas a interpretação dele combina se ele estiver escondendo alguma coisa. Se não for, tá uma interpretação ruim do seu Edu Moscovis, do personagem. Eu acho que ele esconde coisas. Eu acho que não sei se necessariamente vilão, mas eu acho que ele esconde coisas. Eu acho que tanto ele quanto a Josefa... Eu acho que vai ter um capítulo de revelação que a gente vai ter, tipo, aqueles flashbacks, tipo do acidente do Leonardo, que a gente vai acabar descobrindo de Vale Tudo, e a gente vai acabar descobrindo várias coisas sobre vários personagens. Eu acho que principalmente sobre esse núcleo familiar aí que envolve Arminda, Josefa e Rogério. Vamos ver. Mas a outra teoria da internet também, de que o Casper tá envolvido nisso, eu já acho meio, gente, eu acho que vocês estão exagerando. Embora as pessoas falem que talvez a Meg também tenha sido adquirida nessa mesma loja de venda de crianças que abasteceu todos os personagens dessa novela. Eu acho que o bom dessa novela de Três Graças, eu acho que é justamente a possibilidade que você tem de fazer vários arcos, né? É uma novela rica nesse sentido, assim, como ela é bem costurada, os personagens todos têm
certas relações entre eles, não é tipo aquele núcleo que fica ali parado e que não tem nenhuma relação com outro núcleo, eu acho que acaba sendo uma coisa rica, dá para pensar em outras coisas, dá para pensar em outras situações, dá para pensar que é uma pessoa que era, você não sabe muito bem se é vilão ou se é mocinho, você transformar em total vilão, ou falar que na verdade era 100% mocinho, ou fez uma coisa errada, mas depois se redimiu. Eu acho que isso é muito rico quando a gente fala de novela, até porque é legal, né? Dá pra todo mundo ficar criando teorias malucas aí. Sim. E, enfim, se divertindo assistindo. E uma novela ainda tá rendendo isso, faltando, sei lá, 2 meses pra acabar, sinal que ainda tem muita história pra contar, então parabéns ao trio de Silvas que está escrevendo essa novela, porque deu certo. Sim, e na verdade, pensando sobre isso, tava pensando, né, enquanto para fazer esse vídeo, eu acho que fez muito bem pro Agnaldo ter 2 pessoas escrevendo com ele, assim, eu acho que ele se livra de alguns vícios de novela que são dele, e obviamente ele é bom escritor, bom autor, a gente não pode tirar, mas eu acho que a gente tem alguns frescores que não são tão óbvios, né, de novelas de Agnaldo, porque todos eles têm, esses autores estão escrevendo há muito tempo, a gente sabe onde vai uma novela de João Emanuel, onde vai uma novela do Valcir, onde vai uma novela do Agnaldo. Essa eu fico um pouco mais sem saber de certas coisas, o que eu acho bastante interessante. E se você gosta de séries, novelas, reality shows, idosas que vendem crianças, fica aqui no Code TV, se inscreve no canal e também segue a gente nas redes sociais, estão aparecendo todas aqui embaixo, tanto os nossos pessoais quanto os do canal, e nosso canal de transmissão do WhatsApp, que é o queridinho das idosas que traficam bebê, que você pode ficar sabendo quando sai um vídeo novo aí no canal. É isso, conta pra gente se você acha que a Josefa é vilã, se você acha que o Rogério é vilão, se você acha que o Casper é vilão, ou se ele só é um chato, obcecado, que ele raia daquela estátua desde o capítulo 1 dessa novela que a gente não aguenta mais falando de estátua. Enfim, fala aí embaixo, conta aí, é isso, até o próximo vídeo. Até mais, gente, tchau. Tchau.